Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma nova etapa? Eu espero que vocês estejam preparados, né? Por que para uma nova etapa? Nós vamos começar a nossa revisão de conteúdos do ensino médio, né? Então, como eu tinha falado para vocês, nas aulas presenciais, a ideia é que no final do bimestre, do segundo bimestre, a gente provavelmente iria começar a revisão pelas apostilas Mega 1, tá? Mega 1 e Mega 2, tá bom? O que acontece? A princípio, a ideia é que eu faça vídeos curtos para vocês, curtos que eu digo de 20 minutos, às vezes é cansativo assistir, né? Vídeos mais longos que isso. Então é importante tentar deixar uma média dessa quantidade de tempo, tá? Conforme for, a ideia é que eu faça os vídeos para vocês da matéria, tá? Se eu ver que vai ficar muito longo, eu aconselho vocês aí a verem, né? Ou eu vou dividir em duas partes, alguma coisa do gênero, tá? Mas isso a gente vai conversando no decorrer dessa revisão que a gente vai fazer, tá bom? Então a gente vai começar pela Mega 1, tá? Lembrando que essa apostila é extremamente resumida, extremamente reduzida, tá? É porque é uma revisão mesmo de conteúdo, então tem bastante coisa que talvez seja importante para aqueles que ainda têm as apostilas antigas, as apostilas do Sistema Livre, que vocês tentem pesquisar algumas coisas ali, tá? Vou tentar deixar mais completo as aulas através dos vídeos, mas às vezes, para não ficar muito longo, a gente acaba reduzindo um pouquinho também, tá bom? Mas se vocês tiverem, eu aconselho vocês a buscarem nessas apostilas de vocês, tá? O sistema das apostilas Mega, ele é um pouco diferente do que a gente viu na cronologia do ensino médio. Então, por exemplo, nessa apostila Mega 1, ela vai ter conteúdos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, tá? Então, elas trazem frentes diferentes, tá? Então, numa mesma apostila, você vai ter conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Ao meu ver, não tem problema, porque a gente já viu isso, né? Então, a gente não tem por que ter essa questão. Em alguns cursos, em alguns ensino médios, as pessoas fazem essas frentes diferentes, tá? Nós seguimos aquele cronograma histórico, né? Primeiro vimos tudo da mecânica, depois tudo da eletromagnetismo, tudo da óptica, tudo do sistema ondulatório, tudo do eletromagnetismo, tudo da física moderna. Termodinâmica também a gente viu antes, antes da óptica, né? Então, eu acredito que sejam métodos diferentes da gente ver isso, tá? Mas acredito que vai dar tudo certo no decorrer. Aproveitem, pessoal, muito para estudar, para rever, para tirar dúvida. Aquilo que eu não entendi lá no primeiro ano, às vezes não tinha uma maturidade, que eu digo não, pessoal, mas uma matemática mesmo, uma maturidade matemática, uma maturidade, uma cabeça diferente para entender os conceitos físicos, né? Então, agora vocês estão no terceiro ano, é uma forma diferente de ver aquilo que a gente viu lá atrás, tá? Então aproveitem esse momento para vocês realmente tirarem as dúvidas. Eu sei que não estamos numa forma presencial como a gente gostaria, mas mesmo assim, gente, vamos lá que vai dar tudo certo no final de todas as coisas, tá bom? Tenho muita fé nisso, tenho fé em Deus que logo passaremos por tudo isso, que daqui a pouco, ano que vem, se Deus quiser, todos estarão num curso, estarão tomando rumos aí para uma vida adulta, tá bom? Então, eu preparei algumas coisinhas para vocês. Hoje tá aqui, né, no slide, vocês já estão vendo ali, ó, movimento, referencial, repouso, movimento, deslocamento, trajetória, velocidade média, aceleração. Algumas dessas coisas a gente não vai ver nesse vídeo, a gente vai ver no vídeo posterior, tá? Mas por que eu coloquei esse primeiro slide? Pra gente já ter em mente as grandezas físicas que a gente vai ter que lembrar quando a gente trata de movimento, tá? Então, lembrando que existem tipos de movimentos diferentes que a gente também vai relembrar agora com vocês, tá bom? Então, eu vou projetar lá para vocês na tela o slide, tá? O estudo do movimento, para vocês lá na apostila da Mega 1, tá? Como F1, né? Cinemática, movimento uniforme. Essas grandezas físicas que a gente tá vendo aqui, movimento uniformemente variado e aceleração, a gente vai ver lá no FM2, tá? Só estamos aqui porque esse material ele já tá completo e eu vou usar ele no vídeo posterior para vocês,
tá? Quando a gente fala em movimento, a gente precisa estabelecer algumas questões. Que questões são essas? Referencial, repouso e conceito de movimento. Esses 3 primeiros tópicos, eles são extremamente importantes quando a gente fala em movimento. Para falar que um corpo está em repouso ou em movimento, a gente precisa ter um referencial. E o que é um referencial? É um corpo que é adotado como referência, tá? Lembrando que existem referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São aqueles que ou estão em repouso ou estão em movimento uniforme, né? Geralmente, quando a gente fala das leis da física, mecânica clássica, das leis de Newton, a gente está usando referenciais inerciais, ou seja, referenciais ou em repouso ou em movimento uniforme, tá? E o que é dizer um corpo em repouso? Um corpo em repouso é aquele que não muda sua posição em um intervalo de tempo. Então, o corpo está na posição A, passa o intervalo de tempo e ele continua na sua posição A. Isso quer dizer um corpo em repouso. Ele não muda sua posição em relação ao intervalo de tempo. O que é o corpo em movimento? É o contrário, né? É um corpo que sai da sua posição A, vai para a sua posição B em um intervalo de tempo, ou seja, modifica a sua condição de posição. Então, o intervalo de tempo, ele vai modificar a sua posição ali, tá? Lembrando que referencial justamente para repouso e movimento. Por exemplo, a Terra, eu posso dizer que ela está em movimento ou está em parada, né? Depende do referencial que a gente está usando, né? Não foi um bom exemplo esse que eu dei, mas se vocês lembrarem lá das primeiras aulas que a gente trabalhou, a gente sempre usou o nosso corpo como para imaginar se está em repouso e movimento. Ah, agora eu estou sentado na minha poltrona. Em relação à porta, eu estou parada. Mas em relação à Lua, eu estou em movimento. Então, dependendo do referencial que você adote, o corpo pode estar em repouso. O que é estar em repouso? Não muda a sua posição. Intervalo de tempo. Movimento, que ele muda a sua posição em intervalo de tempo. Deslocamento. No decorrer do ensino médio, a gente viu alguns deslocamentos. O primeiro que a gente vai ver é o deslocamento escalar, ou seja, você muda a sua posição de um lugar, vai para o outro. Então, deslocamento é posição final menos a inicial. Trajetória é o caminho que esse corpo faz no decorrer do seu movimento, tá? E velocidade média a gente vai discutir aí no decorrer do vídeo, tá? Antes a gente estabelecer o que é velocidade, o que é movimento uniforme, a gente tem que estabelecer o que são grandezas físicas. Então, com a necessidade de se medir as coisas, surgiu-se as grandezas físicas. Então, grandeza física é tudo aquilo que você pode medir. O espaço, o tempo, a velocidade, a aceleração, né? Isso são grandezas físicas, que você pode mensurar, você pode medir. Aí você vai me perguntar, mas o que eu não posso medir? Ah, eu não posso medir a saudade que eu tô de vocês. Isso não tem como eu pegar um aparelho lá e medir o quanto que eu tô de saudade de vocês. Ah, não tem como medir o amor que eu sinto por vocês, porque não são grandezas, né? São sentimentos, tá? Então, grandeza física, tudo aquilo que a gente pode mensurar, tudo aquilo que a gente pode medir, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro exemplo é do espaço, tá? O espaço no sistema internacional, ele é medido em metros, né? Então, a unidade no sistema internacional de posição, de espaço, de quanto que você caminhou, é medido em metros, tá? Lembrando que a grandeza física espaço, a grandeza física posição, ela vai ser representada por S, tá? Então, comprimento, né? O quanto que você andou, o quanto que aquela estrela está longe de nós, isso é medido em S, isso é comprimento, isso é medido no sistema internacional em metros, tá? Quadricentros seria o valor numérico, né? A quantificação, a intensidade, o módulo, a gente representa por um número, tá? Aqui a gente tem outra grandeza física, tempo, né? T igual a 200 segundos. Então, T é a grandeza física tempo, segundos a unidade no sistema internacional e o valor numérico igual a 200. De novo, módulo, intensidade, né? Quantificação dessa grandeza física, o quanto que você está medindo ela.
E aí a gente tem a grandeza física deslocamento escalar, né? O quanto que um corpo está se deslocando. Lembrando que deslocamento escalar, ele é diferente de distância percorrida. Distância percorrida é todo o espaço que o corpo andou. Então, você tem uma trajetória de A a B. Ele tem infinitos caminhos de A e B. Ele tem infinitas trajetórias de A e B. Porém, o deslocamento é B menos A. É a posição inicial, é a posição final, menos a posição inicial, tá? Lembrando que delta é a representação de diferença. Final menos inicial. Então, deslocamento escalar. E aí, a gente remete na velocidade. O que é a velocidade? É uma medida de grandeza física de quanto que você está caminhando em um intervalo de tempo. Então, quanto que eu caminhei por um intervalo de tempo. Então, se eu tenho uma distância muito grande e eu fiz ela em pouco tempo, a minha velocidade é grande. Eu tenho uma distância grande e eu cumpri isso numa quantidade muito grande. Então, a minha velocidade vai ser pequena, tá? Então, velocidade média é o espaço, eu não coloquei aqui, mas dá pra gente escrever com a nossa canetinha aqui, é o espaço, é o delta S pelo delta T, né? E aí eu posso escrever delta S como a posição final, menos a posição inicial, tempo final, menos o tempo inicial. Então, o quanto que eu percorri pelo intervalo de tempo. Isso é velocidade média, tá? Velocidade dos corpos relacionados ali, tá? Quando a gente fala em movimento, a gente pode classificar o tipo de movimentos. Existem alguns movimentos que a gente já estudou. O primeiro que a gente vai relembrar é o movimento uniforme, tá? E o que quer dizer que um corpo está em movimento uniforme? Ou seja, sua velocidade instantânea permanece constante. Sua velocidade é a mesma, né? Diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se o corpo tem uma velocidade igual a zero, o que esse corpo tá? Parado, tá? Em repouso, né? Não tá se movimentando. Então, para que um corpo esteja se movimentando, a velocidade dele tem que ser diferente de zero, para ele sair de uma posição A e ir para uma posição B. Para dizer que ele está no movimento uniforme, essa velocidade ela não pode ser alterada. Então, a velocidade vai ser a mesma, tá? Aqui ele trouxe a ideia de velocidade escalar instantânea. Se a gente lembrar lá do primeiro ano, a gente separou em velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade média é a velocidade num percurso, né? Toda a velocidade que você, né, soma lá e divide pela quantidade de tempo que você percorreu esse percurso, né? Velocidade instantânea é a velocidade naquele instante, naquele momento. Então, quando você olha lá no velocímetro do carro, você vê lá 70 km por hora, é a velocidade naquele instante de tempo. Então, velocidade escalar é instantânea, tá? Quando a gente fala em movimento uniforme, não faz sentido a gente falar em velocidade média e velocidade instantânea. Por quê? Porque as duas são a mesma. Em todo instante de tempo, a velocidade é igual para movimento uniforme ali, tá bom? Vamos lá? Aí, no caso do movimento escalar, movimento uniforme, a gente pode classificar ele em dois tipos. Movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo, velocidade positiva, ou seja, velocidade maior do que zero. Velocidade negativa, velocidade menor do que zero. Então, quando a gente tem um movimento uniforme, a gente pode classificar ele em progressivo, velocidade maior que zero, retrógrado, velocidade menor do que zero. Outra coisa que a gente pode imaginar aqui, né, o movimento progressivo ou retrógrado, aquela ideia. Progressivo, para frente, está indo na mesma direção da trajetória, tá? Retrógrado, você está retornando, sentido contrário à sua trajetória. Então, se a gente imaginar uma trajetória Paraná-São Paulo, o movimento é progressivo, sentido Paraná-São Paulo. Mas a pessoa ela retrocede, né? Ela volta do estado de São Paulo para o estado do Paraná. Então, tá retrocedendo, movimento retrógrado, tá? Então, uma maneira para a gente tentar guardar essa informação, tá bom? Quando a gente fala em movimento uniforme, a gente vai cair nas funções horárias. O que é uma função horária? Uma função horária é uma função que estabelece o movimento, tá? Então, todos os movimentos, eles têm
funções horárias que descrevem o movimento. No caso do movimento uniforme, a velocidade ela vai ser uma função de tempo, só que ela é uma função constante, né? Por que ela é uma função constante? Porque não muda, ela é sempre a mesma, né? Então, ela é uma reta que não cresce, que não diminui, é sempre igual. Por quê? Porque a gente está falando de um movimento uniforme, tá? Porém, quando a gente fala em movimento uniforme, a gente pode falar em movimento progressivo e movimento retrógrado. E aí, perdão, o que vai acontecer? Eu vou ter uma função que descreve esse movimento, ou progressivo ou retrógrado, tá? Que função é essa? A função horária, S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, né? S, posição final, S0, posição inicial, V, velocidade, T, tempo, né? Lembrando que esse sinal de mais aqui, ele pode ser menos. Quando que ele vai ser menos? Quando o movimento é retrógrado. Quando que ele vai ser mais? Quando o movimento é progressivo. Ou seja, progressivo, velocidade positiva, retrógrado, velocidade negativa. Então, esse sinal ele pode ser mudado conforme o sistema, conforme o movimento que a gente tem, né? E aí, a gente vai ter os gráficos desse movimento uniforme, né? A gente tem o gráfico, como eu falei, da velocidade, ela é um gráfico de função constante, então ele é uma reta, né? Ele é uma reta positiva ou uma reta negativa. Quando que ele vai ser uma reta positiva? Lembra que isso aqui é paralelo ao eixo X, né? Então, o gráfico, velocidade em função do tempo tá aqui, ó. V tá aqui no eixo Y, T tá no eixo X, né? Como é uma função constante, não varia no tempo, né? A gente tem uma reta paralela ao eixo. Então, no movimento uniforme, o espaço, ele varia. Varia como? Em função de primeiro grau. Como que acontece com a velocidade? Se mantém constante. Então, o gráfico, velocidade em função do tempo, ele é uma reta paralela. Ou positiva ou negativa. Progressivo, retrógrado, tá? Lembrando, gente, que o que acontece? A gente vê esses gráficos separadamente, movimento progressivo, movimento retrógrado, deixa chegar lá na prova, tem um gráfico tudo misturado, eu não sei o que é. Por quê? Ele é mais complexo, aqui a gente está separando, que é movimento progressivo, que é movimento retrógrado, mas geralmente nos exercícios ele vai trazer a junção desses dois. Uma etapa do percurso foi progressivo, uma etapa foi retrógrado, uma etapa foi acelerada. Então, a gente tem que analisar o gráfico separadamente, bom? Temos aqui uma propriedade extremamente importante. Isso aqui vocês têm que guardar lá no coração de vocês. Por quê? Isso aqui geralmente cai, tá? S é igual, né, a área... Que área? A área do gráfico, tá? Então, se você olhar ali, abaixo dessa área aqui, abaixo dessa figura, você tem uma área. Então, se você calcula essa área aqui debaixo do gráfico, quem que você está calculando? O deslocamento, tá? Então, o gráfico velocidade em função do tempo, se eu calculo a área debaixo do gráfico, a gente está calculando o quanto que ele está se deslocando, tá? Então, é extremamente importante essa questão para nós, tá? Para finalizarmos, né, a gente tem o gráfico S em função do tempo. Espaço em função do tempo, né? Quanto que ele cresceu, quanto que ele diminuiu. Então, para movimentos progressivos, velocidade maior que zero, você tem uma reta crescente. Negativo, uma reta decrescente, tá? Nessas duas situações, você tem uma posição inicial e ele tá aumentando a sua posição. Tá? Tem uma posição inicial, tá diminuindo. Quando o gráfico cruza o T, aqui quando essa linha azul cruza o T, isso quer dizer que a posição é zero. Então, nesse instante de tempo, ele passou pela origem. Também temos que prestar bastante atenção nessa questão ali, tá? Aqui não tem como passar pela origem, né? Só se ele sair da origem e for aumentando o seu estado ali, sendo progressivo, tá bom? Aí, isso aqui é pro próximo vídeo, certo, gente? Então, espero
que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso auxilie vocês aí no momento que vocês estiverem estudando, e conforme for, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, lembrem-se que a gente tem os fóruns lá para o momento de tirar dúvidas. Mas, de coração, espero que vocês estejam, né, aproveitando esse momento de isolamento para estudar. Sei que é difícil, né? A nossa rotina de estudo em casa geralmente é um pouco mais difícil da gente se organizar, mas é extremamente importante para vocês, né? Depois que passar esse momento de pandemia, que passar esse momento de isolamento, a gente volta para as nossas vidas. Não normal, né? Porque já vai ser bem diferente do que a gente tinha antes, provavelmente, tá? Mas é extremamente importante que vocês aproveitem esse momento para estudar, tá bom? Espero que vocês tenham excelentes dias aí, né? Que estejam na presença de Deus sempre, cuidando dos seus familiares, se cuidando, né? Porque esse é o momento de se cuidar, tá bom? Fica o meu grande abraço para vocês, se cuidem, estou com muita saudade de ver essas carinhas de vocês, né? Às vezes com umas perguntinhas assim, mas é isso. Tá bom? É isso que temos por agora. Espero que vocês realmente, né, se tiver alguma dúvida, me procurem lá. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.